Trocando ideias. Oferecimento: Centro de Beleza Helena Pinheiro, Rua Santana Soares, 630A, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Trocando ideias. Este é um programa que não tem intenção de fazer debates, mas sim de refletir. É um programa que a gente quer aprender, ouvir com o nosso convidado, mas também aprender com outras experiências. Daí a importância de estarmos sempre trocando ideias. Hoje nós vamos receber uma pessoa que nasceu em Juazeiro do Norte, filha caçula entre 4 irmãos, que começou a vida panfletando em uma avenida e de repente estava desfilando nas passarelas da Europa. De família humilde, mas também com uma linhagem indígena. Estamos recebendo no Trocando Ideias Suiane Moreira, juazeirense, representante nata do Cariri. Sim. Como foi essa história, Suiane, de entregar panfleto na avenida e de repente, não tão de repente assim, né, estar na Europa? Como foi esse começo? Foi assim, eu comecei a entregar assim, né, trabalhar como entregando panfleto, né, não se ganhava muito, mas era uma forma de estar trabalhando e era uma forma também de, que eu tinha na minha cabeça, né, adolescente, que alguém ia me ver. Quantos anos? Acho que eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos. 12, 13 anos de idade. Eu comecei a panfletar, até que o Jonathan Case, né, que não está mais entre a gente, me viu e enxergou um potencial, né? Ele estava ministrando, eu lembro que na época ele estava ministrando o curso de modelo, e eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu queria fazer o curso de modelo com o Jonathan. Aí ela: quem é Jonathan? Eu falei: vamos lá conhecer ele. E aí a minha mãe ficou sabendo como que ia ser o curso acho que na época era um mês de curso de modelo, ia ter um encerramento na passarela e tudo. E a minha mãe não tinha condições, né, de bancar. Na época ela tinha um amigo, esse amigo cedeu um cheque, dividiu acho que em 2 vezes, em 3 vezes, e aí deu para fazer o curso. Aí eu fiz o curso, foi quando eu conheci de fato o Jonathan. Essa vontade de ser modelo surgiu após você conhecer o Jonathan ou já era uma coisa quando você ainda era menina? Não, era uma coisa desde menina. Eu ficava na frente do espelho, eu gostava de botar roupa para desfilar. E como surgiu essa vontade? Surgiu, assim, porque eu era muito nova, né? Eu sempre gostei, né? Eu lembro que na época, quando eu era muito pequena, eu tinha, sei lá, meus 7 anos de idade, a minha infância foi muito com a minha avó, né? Porque meu pai biológico morreu, eu tinha 2 anos de idade. E aí a minha mãe, muito submissa, não tinha profissão. Então daí ela falou: vou deixar um na casa da tia, Suiane, você fica com a sua avó. E eu vivi muito tempo com a minha avó, até os 7 anos. E aí com 7 anos a minha avó disse: meu filho, você tem que estudar. Eu falei: ô vovó, deixa eu ficar aqui com a senhora. Eu não queria, não, tem que estudar. Foi quando eu comecei a estudar, com 6, 7 anos de idade. Né? Que aí eu comecei a ver realmente pessoas, eu comecei a me ver, né, como menina, como criança, me ver no espelho mesmo e surgiu de mim mesma. E aí, né? você fez o curso com o Jonathan Case. Aí eu fiz o curso com o Jonathan. E começaram a surgir as oportunidades de desfile. As oportunidades aqui em Juazeiro. Começou a surgir as oportunidades, eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a mandar fotos para agências de modelo em São Paulo. Né? Porque naquela época, há 20 anos atrás, as pessoas... Hoje acho que não tem mais, né? Uhum. Hoje é o WhatsApp, é o Instagram. Naquela época se mandava cartas. Ia para o correio, né? Botava a carta. Correio, botava a carta. Na época era de graça, não se pagava, né? Era carta social. Isso. E aí eu comecei a mandar foto. E a foto engraçada, que era aquela foto que antigamente as pessoas faziam, tipo, fazer uma foto na frente do rack, assim, faz a foto na frente do rack, aí imprime, né? E era a foto que eu mandava. Dos 14 anos até os 16 anos mandando foto. Não tinha resposta. Enquanto não tinha resposta, estavam me vendo, né? Então, se estão vendo e ficou lá, é porque gostaram, né? Então, pode acontecer alguma coisa. Porque eu tinha esse sonho. E isso era muito determinado na minha cabeça de que ia dar certo. E aí chegou um momento que chegou uma caixa de correspondência para mim e eu falei: o que é isso? O que é isso? Aí eu fui ver, estava lá todas as fotos que eu mandei e uma carta dizendo:
por favor, não mande mais fotos. Você não tem o perfil da agência. Gente. Aquilo me desmotivou, eu fiquei triste, mas eu falei, não, banho de mas... água fria, realmente. Não, mas mesmo assim eu falei, na época eu pensei, eu falei, não, eu vou, ainda vai dar certo. E foi indo, foi acontecendo, eu fui fazendo alguns trabalhos aqui em Juazeiro com o Jonathan. Na época o Jonathan tinha acho que 5 modelos, que eu lembro da época era Vanuska e Simonelli. Então o Jonathan me pegava em casa, me levava para o trabalho, terminava de fazer o trabalho, o desfile ou comercial, voltava, ele me deixava em casa. E acabou, em vez de ser apenas um amigo, acabou sendo um empresário, de carreira. Isso. E quando surgiu uma oportunidade de um concurso, que é o concurso Ford Models of the World, né, que é um concurso mundial. E eu, com 17 anos, decidi para mim que eu não ia mais continuar. Eu falei assim, bom, vai ter um desfile agora da silhueta. Essa é a minha despedida. Essa é a minha despedida das passarelas daqui, da região, e a minha desistência mesmo de querer ser modelo. Eu acho que já demorou muito, mas tinha alguma coisa que me dizia lá dentro. Mas aqui no externo eu via que não tinha oportunidade e que eu não ia conseguir. Minha mãe não tinha condições de me levar para São Paulo ou de me levar para Fortaleza. E aí eu fiz esse último desfile, eu era para silhueta, a Socorro Trindade era a dona da loja, e tinha um estilista que, acho que o nome dele, meu Deus, acho que era Siebert, não era Siebert, Silvio. E aí ele levou essas fotos para o Morumbi Fashion, que na época não era São Paulo Fashion Week, era Morumbi Fashion. Ele levou as fotos do desfile e ele sentado assistindo o desfile acontecendo, ele começou a folhear as fotos. Né, que ele era o estilista dela, né, tal, foi vendo, bateu, parou na minha foto, falou, meu Deus, quem é essa menina? E assistindo o desfile. Ligou na hora que ele estava no desfile, ele ligou para Socorro Trindade. Socorro me ligou e falou, Suiane, está acontecendo um concurso assim, assim, assado. Liga lá para você fazer sua inscrição. Peguei o telefone, liguei a cobrar. Lembro até hoje o número de telefone da minha casa, 571-3535. Liguei a cobrar para a agência, 5 chamadas, a agência não atendeu, até que atendeu. E eu falei, eu sou a Suiane, queria muito participar do concurso. Olha, Suiane, você tem 1 semana para chegar aqui, para a gente te ver Isso e fazer. Em São Paulo? Isso em Fortaleza. Em Fortaleza. Para você fazer sua inscrição. Aí eu falei, não, eu vou. Desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, fui falar para minha mãe do concurso, e minha mãe só olhou e falou assim, filho, como é que vai para Fortaleza? Vai de jegue? De carroça? A mãe não tem condições, a gente não tem condições de sair daqui, pegar um ônibus e ir para Fortaleza, sem saber como é que vai ser lá. Falei, mãe, é oportunidade, mãe, eu quero ir, pelo amor de Deus, mãe, vamos. Não vamos. Mãe, vamos, não vamos. Minha mãe já lhe decretou que não ia dar certo. E eu enxerguei que era a minha última oportunidade. Aí eu fui, liguei para a agência, para a Book Ford Models, e pedi para eles mandarem o material do concurso. Eles mandaram o material do concurso. Eu botei embaixo do braço, botei a camiseta do concurso e saí em todas as lojas que eu desfilei. Todas as lojas, pedindo ajuda, uma passagem, minha e da minha mãe. As únicas lojas que me ajudaram foi a primeira loja que eu desfilei e uma outra loja de cosmético, que é muito conhecida. Né? Cheguei nessas 2 lojas e pedi, falei, olha, o concurso está acontecendo, assim, eu queria muito a passagem. Não, senhora, a gente vai te ajudar. A primeira loja me deu um envelope. Esse envelope, eu enxerguei que ali dentro tinha dinheiro, ou uma passagem. Na hora que eu saí da loja, que eu abri o envelope, eu brinco até hoje com isso. Né? Quando eu abri o envelope, tinha R$10 lá dentro. R$10. Aí eu fui, de lá do shopping, eu desci a Rua São Pedro todinha e fui nessa loja de cosmético no centro para falar do concurso. Suiane, a gente não tem como te ajudar em dinheiro, mas a gente pode te ajudar em produtos. Falei, que bom, o produto vai dar certo. Um batom, um lápis, um kit de maquiagem, sei lá, qualquer coisa. Ela me deu uma sacolinha pequenininha de papelão. Lá dentro tinha um lápis e um batom. Ou seja, eu tinha um lápis, um batom e R$10 para conseguir chegar em Fortaleza. Desmotivada, cheguei em casa com aqui o sol quente, né, marcado aqui da blusa. E minha mãe estava lá, eu falei, mãe, vamos, e mais uma tentativa com a minha mãe, e eu chorei muito, chorei, e minha mãe ficou, fica triste, né, porque está vendo a filha daquele jeito. E aí a minha tia disse assim, olha, se for na prefeitura pedir lá para o prefeito, não sei,
eu acho que pode dar certo. Lá vai eu e minha mãe. E a fila, aquela fila grande, um povo pede remédio, um povo pede dinheiro. Naquela época tinha isso, hoje não tem mais. Quando chegou a minha vez, eu disse, olha, eu queria uma... O que minha filha quer? O que minha filha está precisando? Eu falei, olha, eu preciso de uma passagem para eu ir para Fortaleza, para eu participar de um concurso. Ele falou, minha filha, você viu a fila lá fora? Eu falei, vi. Se eu for dar dinheiro para todo mundo que tem lá fora, se eu for dar para você, eu tenho que dar para todo mundo também. Não tenho como te ajudar. Nessa hora eu falei, bom, agora realmente, de fato, não vai dar certo. Porque eu fiz de um tudo. Eu fiz o que eu pude. Minha mãe não pode. Bateu em todas as portas. Bati em todas as portas. Não deu certo? É porque não é para ser. Quando eu vou abrindo a porta, ele chama de novo e diz, vem cá, minha filha, você precisa ir para Fortaleza, né? Eu falei, é. Vai sair um ônibus daqui da praça. Ele vai sair 5h30 da manhã. Vai sair daqui na sexta-feira. Quer ir nesse ônibus? Eu falei, quero. É só a ida, viu? Eu falei, não, a volta a gente volta a pé. Eu quero ir. Eu preciso ir. Só chegar lá. Minha mãe ficou muito feliz e aí a gente conseguiu, né? Era um ônibus que não era confortável, era um ônibus, aquele ônibus escolar amarelo que parece um caminhãozinho. E não tem nem inclinação do banco, é isso. Um banco duro. Essas pessoas que estavam saindo de Juazeiro para Fortaleza, estavam indo para o Hospital do Câncer, Hospital do Coração, né, para fazer tratamento. Então a gente foi junto com essas pessoas. Chegando lá, parou-se o ônibus, aí eu cheguei com um papelzinho pro motorista, a gente vai ficar nesse endereço aqui, o senhor pode levar a gente lá? Não, minha filha, aqui é o ponto final. Mas como é que faz para chegar lá, minha filha? Eu não sei. O ônibus para aqui, o hospital do outro lado, muito obrigada, bom dia. Eu falei, mãe, e agora? O que a gente vai fazer para chegar lá? Aí a gente começou a ligar para a agência. Ligou. A Marlene atendeu, depois de muitas ligações a cobrar, porque a gente não tinha dinheiro. Ela falou, olha, você vai pegar um ônibus que vai para a rua tal, chegando lá no terminal você pega o 345, depois você para na praia e pega o 300, no que você chega aqui. Ó, Marlene, eu já não sei, já me perdi, eu não sei como faço para chegar aí. Pega um táxi. Não, Marlene, a gente não tem dinheiro. Pega um táxi, vem para cá. Peguei o táxi junto com a minha mãe, chegamos lá na BUC. Quando eu cheguei na BUC, que eram representantes, são representantes da Ford, ela ficou muito espantada. Ela falou, nossa, que legal, Luciano, que você veio. Que bacana, que deu certo e tal. Antes de eu ir para Fortaleza, aconteceu o que aconteceu com o Jonathan. Né? E aí... Ou seja, ele morreu antes de ver você começar a carreira de modelo. Isso. E ele, dando uma pausa aí na história, eu vi ele, acho que faltava o quê? Uns 5 dias para viajar. Aí eu fui, fiz um último trabalho com ele me deixou em casa. Quando ele chegou na porta da minha casa da minha mãe tinha uma rampa assim de subir carro. E ele pediu para eu subir e fazer uma última pose. Aí minha mãe ouviu ele falando, Jonathan, por que a última pose? Vai, Suiane, faz a última pose. Eu fiz a última pose para ele, dei um abraço, senti que naquele abraço tinha alguma coisa diferente. Um abraço de despedida sem saber. E aí eu quis desistir, porque o Jonathan fez muito por mim, né? E ele foi uma pessoa que acreditou mesmo, que falou, olha, Suiane, vai dar certo, vai dar certo. Os meus 2 amigos de infância também, Miriam e Lucas, vai dar certo. A minha mãe, ela tinha medo. Ela via que eu queria muito, mas ela tinha um receio e o cuidado de não dar certo e eu ficar... Frustrada. Eu lembro que ele disse assim, você vai brilhar. E eu ficava lembrando dessa palavra o tempo todo, você vai brilhar, você vai brilhar. E aí eu usei isso e fui. Para você, você ter conseguido se tornar uma modelo, não apenas no Brasil, mas ir para a Europa, enfim, de grande destaque, representando bem não apenas a região, mas o país, é também um pouco para o Jonathan Keys, por tudo que ele fez por você? É sim. Porque eu estou vendo uma muito. mulher emocionada falando agora de um amigo. É sim. O Jonathan, ele... Nossa Senhora, se ele estivesse aqui hoje, não sei nem o que dizer. Mas enfim, até agora parou, peraí. Mas eu queria que você contasse uma história para mim, porque você, enfim, chegou em Fortaleza, a despedida acabou não sendo a despedida, foi o início. E que história é essa que você tentou, que chegou a ser dançarina de banda de música? Eita, pô. E que tentou ser a morena do El Chan? Tira o palavrão. Que história é essa?
Eu sempre gostei muito de dançar, né? Desde pequena também. E juntava eu e essa minha melhor amiga Miriam, a gente era muito amiga, somos amigas até hoje, e a gente dançava muito. E naquela época que tinha a coisa do El Chan, né? E aí tinha a Companhia do Pagode, tinha El Chan, tinha Gera Samba, né? Na verdade era Gera Samba e o Gera Samba depois virou El Chan por conta da questão do nome. E aí ficou uma banda como Gera Samba e outra como El Chan. E aí eu gostava muito. E eu fiz a minha inscrição, viu? Você quis ser a Sheila Carvalho do El Chan. Foi a que até teve o concurso da Sheila Carvalho mesmo. Você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 13, 14 anos. E dançarina de banda nunca, assim, de banda. O meu negócio era a coisa do El Chan. Que na época, né, era uma música que hoje a gente enxerga diferente, né? Se a gente for realmente parar para ouvir, é diferente, é uma música que eu dançava criança e que não tinha maldade. Naquela época as pessoas usavam mais pela brincadeira, pela diversão. Pela diversão, e eu tinha muito isso, né? E eu queria muito, era pensamento mesmo assim de criança, porque eu com 13, 14 anos era criança. Não teve nenhum problema de frustração por não ter sido a dançarina do El Chan? Porque não era a minha prioridade, eu queria era ser model mesmo, ser modelo. Você teve muita dificuldade na vida, dificuldade financeira com a família. Deu para mensurar o tamanho da ausência que teve não ter tido o seu pai durante toda a sua criação, já que ele morreu, você tinha aproximadamente 2 anos de idade. Dá para mensurar hoje essa ausência? Eu não tenho lembranças do meu pai, né? As lembranças que eu tenho é as histórias que a minha mãe conta, as histórias que a minha avó contava. E assim, a minha mãe sempre foi muito submissa ao meu pai. Quando meu pai morreu, ela não tinha profissão. Então ela não tinha como manter 4 filhos. E aí um filho ficou na casa de uma tia, eu fiquei com a minha avó. A minha mãe é uma guerreira, né? E eu digo a você que hoje eu sou o que eu sou por conta dela. Com a mãe e pai? Foi. Ela trabalhava como manicure, como faxineira. Aí fez curso para ser enfermeira e trabalhou no Hospital Santo Inácio durante 15 anos. Mas isso foi uma trajetória muito difícil da minha mãe. E chegou uma época que a minha mãe viu os filhos separados, alugou uma casa e colocou a gente lá dentro. Porque os filhos acabaram sendo criados por membros da família. Você ficou com sua avó. Isso. E os irmãos com outros membros parentes. da família. Isso. E que história é essa que você subia ao horto para fazer orações e subia de pé? Meu filho, eu subi naquela escada ali, eu subi era de joelho. Por quê? Era a promessa de querer ser uma modelo. Você é devota do Padre Cícero ou apenas uma... Na época, é assim, hoje eu tenho uma coisa muito definida, hoje eu sou uma mulher de 37 anos e tenho tudo muito definido na minha cabeça, né? Sempre fui devota do Padre Cícero. Hoje na minha cabeça Padre Cícero foi uma referência e é uma referência muito grande de Juazeiro do Norte. Eu tenho um respeito muito grande pelo Padre Cícero, pelos milagres, pela história e por tudo que ele fez, entendeu? Eu tenho isso dentro de mim. A minha religião hoje não é católica, eu sou evangélica, né? Mas eu não deixo de acreditar que o Padre Cícero foi o que foi e ainda é o que é, né? Porque é uma coisa que vai se eternizar. Você coloca o nome Padre Cícero ou o nome Juazeiro do Norte, onde você vai, as pessoas vão falar Padre Cícero. É do Padre Cícero? Ah, cidade do Padre Cícero. Então, ele foi e é e vai se eternizar uma figura muito importante para cá, né? Então você hoje você é uma pessoa religiosa, mesmo não sendo mais católica, continua sendo religiosa. Sim, sim. E eu fiz realmente, de fato, muitas promessas. E promessa de meio-dia, viu? Baixo de sal quente. Sobe descalço, aí chega nas escadas, sobe de joelho. Minha mãe não sabe disso, não. Eita. Pagou as promessas? Paguei. Todas as promessas pagas? Todas elas pagas. Suiane, como foi chegar em um outro país só falando português? Rapaz, foi difícil. Foi difícil porque eu não falava nada, nem um churrai, the books on the table, não tinha nada, nada. Mas quando eu cheguei em Fortaleza para o concurso, tudo foi muito rápido. O concurso foi rápido, a eliminatória de todas essas meninas, que foram mais de 400.000 mulheres de todo o Norte e Nordeste em Fortaleza, para escolher uma para representar o Norte e Nordeste no Brasil. Então, houve-se uma peneirada dessas mulheres no Marina Park, né, quando eu estava já em Fortaleza.
Os 3 dias que eu fiquei antes dessa peneirada, eu fiz alguns trabalhos, né? A Book conseguiu uns trabalhos para eu voltar. Aí eu falei, ó, mãe, já tem um dia para a gente voltar. Se não der certo, a gente já chegou aqui, tá bom. Né? E aí a coisa foi acontecendo, a peneirada, escolheram as 12 meninas e toda eliminatória, eu não vou contar aqui para você que vai ser uma história. Era cada vez que não era chamada ali, que estava já no 29, 30, eu era 30. Então eu chorava. E cada menina chegando bonita, eu não sei de onde, e aqueles ônibus chegando. E mulheres bonitas e meninas lindas. Eu, mãe, pelo amor de Deus, mãe, olha aquela menina. Vou lá retocar o lápis, botar o batom. Retoco o lápis, botar o batom. Que era o que eu tinha, né? E aí, no dia do concurso, aconteceu, eu fui escolhida, né, representando o Norte e Nordeste, a única, né? Fui para a etapa do Brasil, que foi em São Paulo, ao vivo pela MTV, e lá eu fiquei em 3º lugar no Brasil. Já fui agenciada. A menina que ganhasse o concurso do Norte e Nordeste, ela já era automaticamente contratada pela Ford. Desse período, da época que você entregava panfletos na avenida ali em frente ao shopping, até realmente você estar agenciada, foram quantos anos? Quantos anos? Até ser agenciada. O sofrimento a gente não vai nem falar porque você já fez um resumo aí do sofrimento. Foi 14 até os 17 anos. Então, dos 14 aos 17. 3 anos de intensa luta e sofrimento. Aí você chega na Europa, quem ajuda você a se comunicar? Quem ajuda você Aí assim, foi muito rápido, porque foi em 6 meses, eu estava em Fortaleza, de Fortaleza a São Paulo, de São Paulo eu fiz São Paulo Fashion Week, eu fiz Fashion Rio, né? E logo em seguida eu fui para Nova York. Fiz o meu passaporte, eu não tinha o direito de levar a minha mãe, porque eu já ia completar 18 anos, eu já estaria lá, então não daria para minha mãe viajar comigo. Eu viajei com 4 modelos e cada uma com a sua mãe. E eu fui a única que fui sem minha mãe. E aí a minha mãe só teve uma conversinha comigo. Vamos conversar? Vai viajar para fora, vai acontecer isso, não quero você assim, não quero você fazendo isso, não quero você noitada, não quero você no seu... Minha mãe mandou ali as coordenadas. As regras. Pronto, e olhando no olho, olhe para mim. Oi, mãe. Tá bom, mãe. Tá, mãe. Olhe para mim. Tá, mãe. Né? Coisa de adolescente, né? Que... Ai, mãe, tá bom, mãe. Olhe para mim. Acabou tendo que ser ajudada pelas amigas e as mães das amigas. Sim, sim. E aí, chegando em Nova York, eu não falava inglês. Eu peguei um livrinho de primeiros socorros que fala, né, que ali está escrito inglês, tradução português e como fala em inglês, para eu poder passar na alfândega. Que são as perguntas de vem do Brasil, quanto tempo vai ficar aqui, quem veio pegar você, qual é o nome da pessoa que veio pegar você, a Ford, quem da Ford chamou você, quem comprou a sua passagem. Era uma entrevista para você entrar. E você tem que falar tudo isso em inglês. E eu tinha que falar tudo isso em inglês. E era só no caderninho. Peraí, deixa eu ver como é que é você em inglês. E eu ficava falando com ele. E deu certo. E deu certo. E aí fui para o apartamento da agência e comecei a sofrer a dificuldade de falar inglês, que eu não falava. E aí você, enfim, mas você se deu muito bem, convenhamos. Você morou 2 anos na Europa, teve uma carreira internacional e acredito que ainda tem, porque você continua na ativa, mesmo morando em Juazeiro do Norte. Mas você também foi ser atriz. Sim. Né? E aí você fez vários papéis como índia, chegou a ser, inclusive, se eu não me engano, uma feiticeira. Foi, né? Em Araguaia, chegou a ser uma feiticeira. E depois, eu acho que o único papel que você fez que não foi indígena foi Gabriela. Gabriela. Acho que era Mara. Era Mara. Mara. Né? Seu papel Mara, que era uma das meninas do Bataclan. Isso. E dentro de toda a rigidez de sua mãe, cheio de regras, como foi, de repente, ver a filha nua, contracenando, tendo esse papel? Como foi o nu para você, assim, daquela menina que saiu de Juazeiro do Norte e tendo a mãe bastante Caxias ali em cima? Eu tinha feito já antes foto nu, né? Que é o nu artístico, que foi para M Office, que era uma saia prateada e eu com a mão no peito, era um pulo que eu dava. Uma coisa bem como modelo. Bem como modelo. Aí aparecer na televisão sem roupa foi difícil para ela, mas aí eu já tinha a minha vida, eu já era independente, entendeu? Ela achou legal ou não, ela não achou. Inclusive, eu fui chamada no conselho da igreja por conta dessa nudez, né?
Mas aí o meu pastor muito sábio... Você já era evangélica nessa época? Já. Meu pastor muito sábio levou um livro de uma atriz, né, no conselho da igreja, levou um livro de uma atriz contando a história dela, ela sendo uma evangélica e tendo o seu trabalho como atriz, que ali não sou eu, e que ali é um personagem, né? Mas o meu primeiro trabalho como atriz foi para um filme, foi Árido Move, né, do diretor Lírio Ferreira. Foi minha primeira oportunidade que eu trabalhei como atriz e que eu não queria ser atriz, né? Eu nunca quis. Foi ali que a coisa se aflorou e eu falei, que legal isso. Vou querer saber mais e vou querer fazer isso para minha vida também. Porque até então eu fiz o teste, né, para fazer esse filme, fiz pelo cachê e não pelo trabalho, né? E ainda falei para a gente, eu estou indo por conta do trabalho. Fiz uma preparação de 2 meses com uma atriz de São Paulo, Miriam Muniz, muito conhecida no teatro. Fiz essa preparação com ela. E aí o diretor decidiu que eu fosse 2 meses antes de começar a gravar para eu poder conhecer o pessoal, para eu poder acompanhar as gravações. Uma oficina também? É, tipo como se fosse uma oficina para entender como é que funcionava ali o cinema, o mundo, né? Que é fantástico, maravilhoso, que eu fiquei assim apaixonada. Já fez teatro? Já. Depois que eu fiz o filme, eu fui para o teatro. Quais eram os atores que estavam no filme? Matheus Nastergalli, o Selton Mello, Zé Dumont, a Júlia Gann. Então, só gente de peso. O Celto me ajudou muito, o Matheus Nastergalli também me ajudou muito, o Zé Dumont, que fazia o meu tio no filme, também foi uma pessoa fantástica. E o Lírio Ferreira, com toda a sua paciência, também me ajudou muito. Suiane, o que é que te tira do sério? O que me tira do sério? Mentira. Minta não. Pode doer. Doer pra caramba, mas diga pra mim a verdade. Você não mente? É assim, tem momentos assim que a gente omite. Por exemplo, meu filho vai chegar para mim e vai dizer, mãe, o que é isso? Eu sei que não é para a idade dele, então eu vou omitir. Eu não vou dizer a verdade para ele, porque ainda não está na hora dele saber da verdade, porque ele não tem idade para saber. Como é que você se relaciona com a morte? Eita, eu acho que... Assim, tem pessoas que acreditam que a gente morre e depois a gente pode voltar, a reencarnação. Eu acho que a gente morre e é a oportunidade única que a gente tem. A morte tem a ver também com a perda. Eu perdi o meu pai, meu padrasto, né, que eu acabei nem comentando aqui, que foi a minha referência de pai que morou com a minha mãe durante 14 anos. Então, quando eu perdi meu pai foi difícil ter que aceitar. E eu não cheguei a ver ele, né, assim, ele foi para o hospital e eu estava indo para o Rio. Ele foi me deixar no aeroporto e disse, quando você voltar, me liga que eu vou lhe buscar. Aí eu vou para o Rio, fico lá no Rio, o tempo que eu ia ficar era 15 dias, e o hospital me liga, o hospital regional daqui me liga e disse que meu pai tinha falecido. Eu estava no supermercado com meu filho. Então, assim, foi muito difícil, mas eu não quis mudar a minha passagem para ver meu pai morto, né? Então, a imagem que eu tenho hoje do meu pai é que ele foi me deixar no aeroporto, eu tenho um sorriso, eu tenho a presença dele, entendeu? E não tenho ele, ainda falei, mãe, não mande foto dele não. As melhores imagens. É. Você é feliz? Sim. E o que é felicidade? A felicidade são muitas coisas, né? Mas eu posso colocar como prioridade os meus filhos. Isso é felicidade. É sim. Quem é Suiane Moreira? É. Por Suiane. A gente, quando é nova, quando é criança, quando é adolescente, que a gente ainda não tem a coisa concretizada, personalidade, eu posso dizer que Suiane é uma pessoa muito paciente. A minha mãe fala sempre que eu tenho paciência de Jó, eu tenho paciência com tudo na minha vida. Eu sou uma pessoa muito paciente. Essa é Suiane. Só? Só. Resumido? Bem resumido? Bem resumido. Se fosse... É assim, é uma paciência com a vida, é uma paciência com os filhos, é uma paciência com os amigos. Eu queria que você fizesse só uma coisa pra gente, que você olhasse para essa câmera. Ai, pai. E que para esta câmera aqui, você está tendo a oportunidade agora. Imagine que você está no topo do mundo e que toda a humanidade vai poder lhe ouvir. Você tem a oportunidade única de mandar uma mensagem para toda a humanidade. O que eu diria para a humanidade hoje, com toda essa tecnologia, Instagram, Facebook, WhatsApp, é que vocês
pudessem estar mais próximo das pessoas que vocês amam. Pai, mãe, filhos. Muitas vezes, eu posso dizer por experiência, às vezes a minha mãe está no quarto, eu estou na sala e minha mãe manda um WhatsApp. Suiane, traz um copo d'água para mim pelo WhatsApp. Aí eu não ouço a minha mãe dizer, Suiane, traz um copo d'água. Ou a minha mãe vem e me pede. Né? Então as pessoas hoje estão muito como é que eu posso falar? Com essa tecnologia e esquece que os melhores momentos assim da vida é você estar perto de pessoas, né? Pessoas que você ama. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que aproveitar. Eu acredito que aqui a gente tem uma única oportunidade de estar no mundo, de estar na Terra, e a gente tem que realmente aproveitar. E nunca deixar, né, de fazer o que você pode fazer agora e não deixar para depois. Sabe, por exemplo, dizer que você ama sua mãe, dizer que você ama o seu filho, dizer que você ama aquele amigo, entendeu? Não guardar rancor. A pior coisa do mundo é você guardar rancor, sabe? E eu acho que o pior pecado do mundo é o orgulho. Não seja orgulhoso, sabe? Seja carinhoso, seja verdadeiro, seja amigo, seja pai, seja filho, seja mãe, sabe? E eu acho que o mundo poderia ser melhor, né? Vamos trocar ideias então. Bora. Troquemos ideias. Bom, tivemos aqui, portanto, Suiane Moreira, no Obrigada. Trocando Ideias. Que bom ter você conosco, Obrigada. trocando ideias. Continue trocando ideias com outras pessoas. Tá bom, obrigada. Até porque tem muita coisa a mais que poderiam ser ditas e nós não tivemos tempo para isso. Verdade. Trocando ideias com Suiane Moreira. A gente volta no próximo programa com outro convidado bem especial. Tudo na vida é difícil. Nada é fácil. E tudo que é fácil não presta. Tudo que você quiser na vida, você tem que ter uma certa dificuldade. As coisas são assim. Até para Deus tinha dificuldade, apesar do poder que ele, Jesus, o poder que ele tinha de fazer o que quisesse, levantar a mão, tomar. Mas você sabe das dificuldades que ele passou, né, até levar à morte.